Então, saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. E é com grande prazer que no dia de hoje a gente traz, para mais esse videocast que trabalha com as multidimensões da inteligência artificial. Esse professor incrível da FRJ, de quem eu sou fã, que é o professor Antônio Borges, do NCE. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu lembro que o primeiro dia, que eu tive um encontro com o professor, eu mesmo não queria falar nada, eu só queria ouvir, e a partir desse dia eu virei fã do professor. Ele tem umas ideias muito interessantes, ele tem um trabalho muito maravilhoso, assim, no sentido de contemplar, a diversidade. E a gente veio conversar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho do professor, e também veio conversar sobre as perspectivas da inteligência artificial no meio desse caminho. Então, professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu gostaria primeiro, que o senhor se apresentasse para a gente, para não ficar aquela definição formal. O senhor dizer assim, seu nome, onde é que o senhor trabalha, com o que o senhor trabalha, quais são as suas perspectivas. Bom, eu sou Antônio Borges, na verdade, meu nome inteiro é José Antônio dos Santos Borges, as pessoas me conhecem como Antônio Borges. E eu sou uma pessoa que trabalha no Núcleo de Computação Eletrônica, que hoje se chama Instituto Tércio Pacite, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu já trabalho lá há 52 anos. Então eu já sou patrimônio, por quase como se fosse um móvel, um utensílio da UFRJ. E nesses 52 anos de trabalho, o que aconteceu foi eu tive muitas oportunidades. Oportunidade de trabalhar em computação básica. Naquela época os computadores eram enormes, eles ocupavam o tamanho de uma sala. Depois eu trabalhei com microeletrônica, com computação gráfica e, com muitas questões de informática. Eu sou também um dos pioneiros, assim, nessa área da microcomputação. E o que aconteceu há 30 anos atrás é que eu me deparei com um aluno, e esse aluno era cego. E eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa com deficiência. Esse aluno, ele era aluno de informática, estava fazendo comigo um curso de computação gráfica, e para mim aquilo ali era uma coisa inusitada. É uma pessoa que não enxerga fazendo um curso de coisas de desenho. E aí o que acabou acontecendo, eu vou resumir, essa história está toda na internet, é mais fácil você procurar lá. O sistema chamado DOSVOX, DOSVOX, que foi criado para atender as necessidades desse aluno, de escrever e ser lido. Porque, na verdade, essa pessoa, ele sabia utilizar o Braille, que é o método que os cegos utilizam, mas a maioria das pessoas não sabe Braille. A questão dele, então, era como interagir com as pessoas, como interagir com os colegas, com os professores. E aí a gente desenvolveu, ao longo de muitos anos, uma quantidade enorme de programas, não só para cegos, porque realmente o nosso maior conhecimento, o nosso maior trabalho tem a ver com pessoas que não enxergam ou que enxergam pouco. Mas a gente tem trabalhos com pessoas que não conseguem andar, que não conseguem mover as mãos, que não conseguem mexer nada. Por exemplo, a gente tem programas em que a pessoa controla o computador só com os olhos, só piscando os olhos ela consegue controlar o computador. É incrível você pensar um negócio desse. E a gente tem feito, então, uma quantidade enorme de programas e a gente se tornou bastante conhecido porque não tem muita gente que se interesse pelo assunto de pessoas com deficiência, Eu acho que hoje um pouco mais por conta da abundância do autismo, mas o autismo tem características muito diferentes, Ele tem uma série de detalhes que a gente pode até falar um pouco sobre a questão do autismo e inteligência artificial, que se encaixa muito bem. Mas então, professor, o senhor trouxe dados que são extremamente interessantes, na verdade são pesquisas que elas contemplam um setor da população que na maioria das vezes fica marginalizado, E em alguma medida deve ser muito difícil também. O senhor me trouxe um dado agora, por exemplo, que eu mesmo não sabia sobre essa questão da escolarização das pessoas cegas, que nem todo cego ele sabe ler em Braille, Na verdade, o número de cegos hoje que sabe lembrar é pequeno. A gente sempre imagina que todo cego sabe lembrar. Não é verdade. É um número pequeno. Estranhamente, hoje a gente tem muitos cegos que utilizam o computador, E muitos mais
mais que utilizam o telefone celular, né? Você sabe que o telefone celular hoje em dia se tornou uma convergência de mídias, né? Quer dizer, antigamente você tinha a televisão, você tinha o livro, você tinha o rádio, você tinha o gravador e tinha o telefone. Essas coisas todas elas foram colocadas dentro de uma única caixinha chamada telefone celular e seus irmãos, né? Tablets e outras coisas assim, que na verdade elas miniaturizaram o uso do computador e também democratizaram, porque foi definido para elas uma linguagem, né? As crianças hoje, pequenininhas, já sabem conversar com o telefone celular, com os ícones, mexer o dedinho para cima e para baixo, né? E a maioria das pessoas hoje que são cegas, que a gente está falando de cegos, usam bem o telefone celular, mas não usam como você usa. Porque você utiliza, você olha para o celular, clica no ícone, arrasta, sei lá, a pessoa cega não está vendo aqui. Explica pra gente como é que é esse funcionamento, professor. Para uma pessoa cega, o que acontece em termos de comunicação? A parte visual, ela está muito prejudicada ou simplesmente não existe. Quer dizer, a pessoa é cega, mas, por exemplo, uma pessoa pode ser considerada cega e saber se a luz está ligada ou apagada. Ela, digamos assim, ela continua sendo cega. Quando o nível de percepção dela é muito baixo, ela primeiramente passa para uma categoria de deficiente visual e depois cego, que seria seria um tipo especial de deficiente visual em que a deficiência é mais grave, né? Ou mais, não diria grave, severa, que impacta mais a vida da pessoa. Sim. Então, no caso das pessoas que têm deficiência visual ou que são cegas, o que funciona bem? Depende da pessoa, mas em geral, vamos supor que funcionem os ouvidos, né? Escutar, né? Talvez funcionem as mãos. É claro que existem pessoas que têm várias deficiências ao mesmo tempo, né? São pessoas que não enxergam e não escutam, tá? Ou não enxergam e não mexem a mão, tá? Quer dizer, é possível combinar, mas o número de pessoas é bem mais restrito. O normal, assim, do ponto de vista estatístico, seria uma pessoa que enxerga pouco, ou que escuta pouco, né? Ou que não escuta nada. Então, a mistura é sempre um grande complicador. Mas se a pessoa for cega e ela escutar bem, a gente tem diversas possibilidades, né? Primeiramente, você conversar com o cego não tem problema nenhum. Você está conversando, ele está conversando com você através da sua fala e ele está escutando com os ouvidos, né? E vice-versa. O problema é quando você tem um aparelho como esse aqui, um telefone celular, e que praticamente tudo que é feito nele, por padrão, é feito com o seu dedo, olhando para a tela. Sim. Tá? Se você não consegue Ele é pensado para um vidente, né? Ele é pensado para um vidente. Mas você sabe que desde o início desses aparelhos, quando eram ainda aqueles tijolões, com teclas, né? Hoje em dia não tem mais tecla no telefone, né? Você pode até acoplar um teclado aqui, mas por padrão você não tem teclado no celular. Então você vai ter que ter uma outra estratégia. E a estratégia normalmente que se utiliza é o celular ficar falando com você o tempo inteiro. Ele está dizendo, por exemplo, você está com o seu dedo aqui em cima da telinha, né? E ele vai dizendo assim, bloco de notas, ele vai dizendo aqui, sei lá, Gmail. Ou seja, você passa o dedo e ele diz onde você está passando o dedo. Ele dá um feedback. Essa é a forma mais simples de interagir. Mas essa forma de comunicação com o telefone celular é bem especializada. E os celulares, por uma razão que eu não sei se é boa vontade dos homens, dos projetistas, hoje em dia os telefones celulares eles já vêm com um bom conjunto de opções de acessibilidade, um enorme conjunto, assim, muito importante, tá? E não só para cegos, tá? Se você não tem as mãos, por exemplo, como é que você vai clicar na tela se você não tem as mãos? O celular entende, por exemplo, a tua voz. Você fala com ele, você pede o que você quer e aquilo ali é atendido. Quando você está falando de voz, você implicitamente está falando de inteligência artificial. Porque para que o telefone entenda a tua voz,
deve existir um mecanismo que não é nada simples e que é baseado em mecanismos de inteligência artificial, em que você vai falar, a máquina vai processar aquelas informações que são dados da nossa fala, né, da vibração da nossa boca, da nossa garganta, língua, etc. E vai entender aquilo. E aí são algoritmos que são originários da inteligência artificial, que foi uma das primeiras aplicações de inteligência artificial, foi realmente isso, entender a fala. Você falar com um computador, é muito fácil hoje, né? No DocsVox vocês têm alguns mecanismos com inteligência artificial? Temos, mas não para isso. Sim. O DOSVox, a versão básica dele, não escuta a pessoa, ele fala com a pessoa. Ah, tá. Mas já foi um grande avanço para 30 anos atrás, sensacional, né? Foi sensacional. Eu tenho muito orgulho disso, assim, por ser brasileiro e por estar na FRJ também, né? Não, porque esse aluno, por exemplo, que nós estávamos conversando, tá? Como é que era a relação dele com as outras pessoas? Através de fala, né? Ele escrevia em braille, ele tinha um aparelhinho para escrever chamado reglete, escrevia com uma espécie de um preguinho para fazer os pontos no papel. É uma tábua, não é isso? É um ferro, é uma tábua, é como se fosse de ferro, com várias linhazinhas, ele tem um furadorzinho que vai virando as letras, né? Exatamente. Isso é chamado reglete, tipo uma prancheta, né? Essa prancheta, Tem vários modelos, tem pequenininho, tem grande. E o furador, que a gente chama de punção. Tá? Mas o que é importante para esse menino é que ele é um garoto inteligente, etc., mas a comunicação em termos da escrita era complicada. Se for fazer uma prova, por exemplo, eu precisava pedir a ele que lesse, porque hoje eu sei bastante bem braille. Né? Não vou dizer que eu seja um craque, mas eu sou capaz de me virar, de ler um texto em braille com os olhos. Tatilmente, não. Ler com os olhos é muito fácil. Braille é muito fácil. Você aprende em 2 horas, você aprendeu braille. Que legal. E as pessoas acham que é uma coisa do arco da velha. Não, é muito fácil. Eu acho até que, é uma opinião assim, vamos dizer assim, discutível. Mas eu acho que a gente aprende tantas coisas no ensino fundamental que tem pouca utilidade. Por que a gente não poderia aprender braille? Com certeza. Linguagem de sinais, a própria Libras também. Libras. Por que a gente não poderia aprender? Nós caímos aí numa outra questão, que é a questão do preconceito. Se você disser para um pai, olha, teu filho vai aprender a Libras, ele vai falar, para quê? Vai aprender braille, o pai vai dizer, para quê? Não considerando que existe uma parcela da população que não é tão pequena assim. É uma parcela bem expressiva. Em que você saber se comunicar é muito bom. Mas não é todo mundo que acha que ajeitei com calma. Tá bom? Mas não é todo mundo que está de acordo com isso, não. As pessoas acham que, para que eu vou ensinar meu filho essas coisas de linguagens extraordinárias aí, de pessoas que são exceções? Eu acho que o saber não ocupa lugar, né? Se você pode se encontrar com uma pessoa surda e minimamente conversar com ela, perguntar o que ela está fazendo, como é que ela está precisando, não é bonito isso? Sim, isso faz parte do próprio processo de inclusão que faz com que a gente tenha esse exercício da cidadania de uma forma mais plena, né? Não só a cidadania, mas eu acho que solidariedade. Sim, é uma empatia com o ser humano que está ali, né? Que talvez Exatamente. precise de você, né? É como se você soubesse uma língua estrangeira e fosse conversar com um estrangeiro quando viesse ao Brasil, né? Só que, na verdade, esse outro estrangeiro, ele é brasileiro, só que ele não fala a mesma língua que você, então por que não aprender? Então, no caso de pessoas com deficiência, a gente vem trabalhando há muitos anos, tá? Provendo as necessidades. Por exemplo, a pessoa que é cega, ela, através da síntese de voz, ou seja, o computador ou o celular falando com ela, tá? Ele consegue estudar, ele consegue interagir com a cultura. Se você tem, por exemplo, uma informação que está na forma de um filme, tá? Se for um filme em português, nenhum problema, ele vai escutar o filme e não vai ver a imagem. Mas se
De repente começa uma música assim no filme. Tana, tana, tana. A pessoa cega não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, eventualmente, pode existir uma versão desse filme que tenha o que a gente chama de audiodescrição. Quando, de repente, acontece alguma coisa que, para você entender o filme, você precisa saber o que está acontecendo visualmente, você pode agregar, opcionalmente ao filme, uma descrição. Agora aqui o bandido está pegando uma arma e está apontando em direção ao peito da pessoa, sei lá. Entendo. Fazendo alguma coisa que, se você for simplesmente pela imagem, o cego não vai saber. Não vai saber o que vai estar acontecendo. Então isso, por que ter audiodescrição? Por que utilizar o computador para falar? Tudo isso são formas de, que a gente chama de acessibilidade. E acessibilidade a gente sempre precisa. A gente pensa assim, acessibilidade é só para quem tem uma deficiência. Não. Você está aqui nesse prédio, aqui na rua Buenos Aires, né, fazendo essa ligação. Nós temos aqui lâmpadas, nós temos um celular, temos microfone, né? De repente falta luz. O que você vai fazer agora? Como é que você vai gravar seu podcast? Não vai gravar. Então, a acessibilidade ela se manifesta a cada momento da tua vida. Tá? E a acessibilidade tem a ver com tudo que você vive. Você vive com uma roupa. E essa roupa é uma roupa que foi feita e cabe em você. Tá? Se você fosse muito gordo, talvez você não conseguisse facilmente comprar uma roupa. Tá? Se você tivesse um problema de, não sei, um problema nas suas mãos, que suas mãos tremessem, né? E você tivesse que segurar um telefone celular para filmar. Então, tudo isso é uma questão de você ter acessibilidade. O que é acessibilidade? Tornar o mundo acessível para todos. A acessibilidade ela é sempre possível, às vezes não. Às vezes você pode querer fazer uma coisa e não existir acessibilidade. Por exemplo, imagina que você tenha uma perna com um problema, né? Você estava jogando futebol, né? Você não tem propriamente uma deficiência, mas levou uma pancada no futebol, seu menisco virou pastel, né? Então, para você subir uma escada é difícil. Eu sei, eu tive um problema desse, levei uma queda, quebrou meu menisco, foi enfarelado, né? Sinto muito, professor. Mas não, o senhor não é flamenguista, né? Não, eu caí. Eu caí, estava indo fazer uma viagem, eu tropecei num buraco, caí que nem se fosse um Jesus Cristo. Ai, caramba. E aí, claro, me machuquei, mas o meu menisco foi muito violento o choque. Mas isso eu consigo andar normalmente, mas se eu tiver que subir uma escada, tem que ser com cuidado, tem que ser com... E eu ainda consigo subir, tem pessoas que não conseguem. Bom, mas voltando aqui ao que a gente estava falando, tecnologia. Porque essa nossa conversa tem como um background de tecnologia e inteligência artificial. Tá, eu tenho um monte de pergunta para o senhor, se eu não estiver atrapalhando assim, a sua fala. Tá. Como é que funcionam hoje os aplicativos, na verdade, para um cego? Na verdade, porque assim, eu tenho uma estudante cega, que ela é minha mestranda, lá no programa do NIDS, inclusive a Vanessa, e ela, na verdade, os textos, eles vêm todos... Quando a gente envia texto para ela, ela tem um aplicativo que faz a audiodescrição. Na verdade, o aplicativo lê o texto para ela. Sim. E ela também não escreve, sim. Ela escreve em braille, né? Mas quando eu peço para ela me enviar texto digitado, porque eu não sei ler em braille, ela me envia tudo pronto já. Na verdade, sim. Ela pega o telefone dela, ela deve ter algum aplicativo ali que eu não lembro qual o nome agora. Ela vai gravando áudio e esse áudio ele é transcrito em forma de texto. Aí ela me envia esse texto e eu vou juntando no arquivo para ela, né? Como é que é isso, professor? Assim, como é que é essa interface? Essa sua aluna, provavelmente, ela não deve ter muita prática de digitar, mas a verdade verdadeira é que a maioria das pessoas cegas que usa computador sabe digitar e sabe digitar muito bem. No seu caso da sua aluna, por que ela não faz isso? Por que ela não tem esse domínio? Porque não tem nenhum problema de você saber... É aquela história da tilografia antiga?
Porque eu fiz datilografia. Né? Uma pessoa cega não tem dificuldade nenhuma para digitar. Nenhuma. Entendi. Nenhuma. Tá certo? Digita muito rápido. Tá? Aprende como qualquer pessoa. Sim. Claro, tem um treinamento, e aí o próprio sistema que a gente estava falando, que é o DOSVox, até tem uma facilidade dentro dele para ensinar o cego a digitar. Digitar com grande velocidade e com grande qualidade da digitação. Mas, então eu não sei por que a Vanessa não digita, que facilitaria muito a tua vida. Talvez ela tenha preguiça de fazer isso, ela prefere digitar, né? Ela fala muito bem, então na verdade o texto, quando vem transcrito, ele vem muito perfeitinho. Ela não deve utilizar um programa de reconhecimento de fala que tem no celular. De voz, né? Não, hoje em dia tem muitos programas de reconhecimento de voz, muitos, uma quantidade imensa, todos baseados em inteligência artificial. Né? Como é que funciona isso internamente? É que são capturadas vários tipos de vozes, né? E é feita uma correlação entre a voz falada e o texto. Tá? E aquilo ali, a inteligência artificial faz essa equivalência com muita precisão e muita rapidez, praticamente em tempo real. Você está falando e ele vai escrevendo. A gente usa o WhatsApp, né? Quando você usa o WhatsApp, tem lá, você vai falando e ele vai escrevendo para você ao mesmo tempo. Tá? E o interessante é que quando o WhatsApp faz isso, ele está fazendo localmente. Ele não está nem mandando uma informação para um supercomputador não sei aonde para fazer isso, que era o que acontecia antigamente. Hoje em dia não. O próprio telefone celular ele tem uma inteligência aqui dentro que é capaz de fazer essa transcrição, não com a mesma qualidade de um supercomputador, etc. E aí se você, por exemplo, tem interesse nisso, por exemplo, você quer capturar uma fala e quer que ela ali seja colocada com grande precisão, aí provavelmente você vai pagar uma empresa que faz isso profissionalmente. Tem um computador que tem programas mais sofisticados. Mas mesmo os programas gratuitos, eles dão conta. Funcionam muito bem, dão conta, se o seu problema não for muito complicado. Né? E se você não estiver num ambiente ruidoso. Porque aqui nessa sala, por exemplo, a gente não tem nenhum barulho. Tá? A nossa voz praticamente está só aqui. Então, um reconhecimento de voz aqui funcionaria mesmo nos programas mais simplesinhos, porque não tem nenhuma interferência na nossa voz. Se você estiver andando na rua com som de carro, buzina, ônibus, né? Aí os programas eles precisam ser mais complicados, precisam ser mais espertos. A inteligência artificial precisa atuar com mais detalhe para poder capturar a fala com qualidade, removendo todos esses barulhos. Mas tem programas muito bons para fazer isso, muito bons, né? Que a gente pode adquirir ou pode contratar uma empresa, né? Para fazer, custa, sei lá, R$10 para ele transcrever uma fala, é baratinho, né? E isso é uma coisa que está se tornando muito comum. Mas você está falando de cego, né? Os cegos utilizam normalmente, quer dizer, claro que o que eu estou falando pode ter exceções, mas normalmente ele utiliza um computador utilizando o teclado. Tá? Que a forma mais eficiente do cego utilizar o computador é com o teclado. E ele domina o teclado com muito pouco tempo. Então ele vai digitar no teclado, vai apresentar as informações ali na tela, ele vai escutar o que ele digitou, se ele cometeu algum erro, ele volta no ponto que ele estava, utilizando as setinhas, e corrige o que foi. Então a qualidade da escrita do cego, ela é muito boa. Temos apenas uma questão importante aí associada, que é o seguinte: quando você é pequeno, você é criancinha, você desde pequenininho começa a ler cartazes, você começa a ler historinhas de quadrinhos, etc. E aí você desenvolve a ortografia, você escreve bem, né? Uma pessoa cega, como ela não tem acesso a essas informações, é preciso de um pouco de orientação de um professor, né? Ou até do próprio computador. O DOSVox, por exemplo, quando você está digitando, funciona mais ou menos que nem o Microsoft Word. Você digita, a palavra está errada ortograficamente, ele corrige. Ou ele corrige, ou ele avisa, ó, tem um problema aqui, e a própria pessoa corrige. Tem as duas opções. Legal. Tá? Em geral, o que acontece mais é que a pessoa cega, ela prefere consertar, ela pergunta como é que se escreve isso. Aí o computador informa para que ela possa também aprender e não cometer mais aquele equívoco, né, do ponto de vista da digitação.
Bom, mas é isso. Então, tudo aquilo que vai ser digitado vai ser transcrito para dentro do computador, vai entregar isso através de um meio qualquer, que pode ser um pendrive, que pode ser o próprio computador, que pode ser um envio pela internet. E aí, o DOSVox faz essas manipulações. Arquivamento, transmissão pela internet, aquisição de informações provenientes da internet. Quero ler um livro. Qual é o nome do livro? O livro chama-se, não sei, a Bíblia. Um livro qualquer, não importa que livro seja. E aí ela vai à internet, busca aquele livro e lê, em síntese de voz. Quer dizer, o computador traduz para a voz aquilo que está escrito. Tá? E é legal que assim, tem vozes masculinas, femininas, infantis, tom mais grave, tom, né? Hoje em dia tem uma imensidão de falas. Isso é muito legal também. Inclusive tem uma coisa interessante que ainda é pouco utilizada, porque não é gratuito. Você pode criar um sintetizador de voz da sua própria voz, né? Própria voz, sim. Que tem utilidade para outras situações. Por exemplo, imagina uma pessoa que falava normalmente, aí um dia aconteceu um problema, teve um câncer de garganta, sei lá, perdeu a habilidade de falar. Então, o computador pode sintetizar, você pega as gravações que a pessoa teve na vida e aquilo ali, ele é processado por inteligência artificial e se cria um sintetizador de voz com a voz da pessoa. Não, isso é bom, isso é uma grande possibilidade, né? Mas o limite disso é quando isso não é usado para um fim muito benéfico, Mas né? O mundo é assim, né? Desde que o mundo é mundo, sempre houve bandidos, sempre houve estelionatários, né? Isso aí não tem jeito. Mas é verdade. Quer dizer, as pessoas hoje em dia, não só em termos da fala, mas da imagem. Da imagem também. Né? Então você pega a imagem da pessoa, algum conjunto de fotos ou filmes, e a inteligência artificial aprende como é aquela pessoa, como é a aparência dela, como são os trejeitos das pessoas, porque as pessoas têm trejeitos, maneiras de mexer a mão. A inteligência artificial ela tem essa capacidade de capturar essas informações através de filmes, e você cria então o que a gente chama de um avatar. Um avatar é simplesmente uma representação, geralmente digital, daquilo que você está querendo apresentar. E aí você pede a inteligência artificial para falar qualquer coisa, falar qualquer besteira, declarar a sua posição xenófoba, qualquer coisa. Não é a pessoa que está falando. Né? Eu imagino um presidente da República como sofre com deepfake, né? Exatamente. Então, professor, eu ia até comentar, fugindo um pouquinho só da pauta para a gente voltar, porque o nosso assunto de acessibilidade está extremamente interessante. Tem uma empresa nos Estados Unidos que eles construíram esses avatares de pessoas falecidas. Eu não sei se o senhor teve contato com isso, se o senhor chegou a ver. Ouvi falar, não. Olha, então assim, por exemplo, minha mãe morreu, né? E aí eu criei um avatar dela e eu tenho uma conta, um aplicativo tipo WhatsApp. Eu converso com ela, dou bom dia, ela me responde, ela me manda vídeo. Tudo com esse avatarzinho, com esse sintetizador de voz. Então... E é muito parecido com ela. Muito parecido com ela. Só que, obviamente, assim, eu posso pedir conselhos e o avatar me dá conselho também. Só que a gente sabe que talvez a própria pessoa não fizesse aquilo porque, enfim, né? Os dias, eles são diferentes para todos nós. Mas isso é uma das limitações da IA, por exemplo, que me assustam muito, né? Essa perda de sentimento humano, assim. Na verdade, não conseguir lidar com alguns sentimentos como o próprio luto, né? Como existem outros aplicativos já agora que já têm namorados e namoradas virtuais. Então, nesse sentido, são coisas que eu realmente também penso. Mas, perdão, voltando ao assunto... Não, mas não é uma coisa sem pé nem cabeça que você está falando, não. Essa questão de você conversar com sua mãe que já faleceu, qual é o valor disso? Para mim, 0. Para você, 100. Entendeu? Entendi. A gente não pode julgar o que as pessoas precisam. Tá? E uma das coisas que a inteligência artificial, que se manifesta em vários caminhos, mas o caminho que mais se utiliza nos dias de hoje, as pessoas comuns utilizam para fazer perguntas.
entra num programa Chatbot, qualquer. né? Por exemplo, o ChatGPT, ou eu gosto muito do chinês, que é o DeepSeek. Eu acho que o chinês é muito educado. A inteligência artificial chinesa ela é muito educada, muito gentil, né? E tem centenas de inteligências artificiais que as pessoas usam para conversar. Conversar o quê? Pois é. Você pode conversar sobre uma dúvida técnica. Nós somos programadores, então a gente pergunta como é que faz isso, aquilo. O que existe ali dentro? O que existe dentro de um chat GPT? São vários componentes que tem ali dentro. O primeiro componente é toda a internet. A gente imagina que a internet seja uma coisa infinita. Não. Se você pegar apenas os textos da internet, só a parte escrita da internet, você consegue armazenar em 88 gigabytes. Então, 88 terabytes. Tá? Desculpe a ordem de grandeza, vou dividir por 1000. Mas é uma coisa que, pensa bem, um HD hoje tem 2 teras. Né? São 88, multiplica, seriam 40 HDs. Em 40 HDs, ou SSDs, o que você queira, você consegue colocar toda a internet. Tudo que tem, tudo que existe. E o que é então isso existe dentro de todas essas inteligências artificiais, que então eles têm a habilidade de procurar rapidamente as informações que estão ali dentro, utilizando um processo que é chamado de rede neural. É um processo de busca muito rápida. Tá? Então você faz uma pergunta, essa pergunta ela é decodificada, não quero entrar em tecniquez aqui não. Essa pergunta ela é separada em partes, e essas partes elas são buscadas como você fazia no Google, só que agora é uma máquina buscando, certo? Com uma característica um pouco diferente. Busca a informação e depois ela vai encontrar várias respostas. Por exemplo, você faz uma pergunta assim: quem foi Pedro Álvares Cabral? O número de textos que existe na internet sobre Pedro Álvares Cabral é imenso. Certo? Então ela vai capturar aqueles textos todos, vai ver qual é o texto que tem maior probabilidade, dado que você tem determinadas características, você usuário, então escolhe alguns textos e monta uma resposta. Esse processo de montar uma resposta hoje é muito bom, muito bem feito. De tal maneira que se aproxima demais da fala humana. Você não sabe diagnosticar se aquilo que está falando com você é um ser humano ou é uma máquina. É praticamente impossível você diagnosticar. Então as pessoas usam isso, tá? E as pessoas com deficiência usam isso também, tá? E usam isso para finalidades diversas. Eu tenho um programador chamado Patrick, é um rapaz cego, e ele utiliza o tempo inteiro para programar. Ele vai perguntando como é que faz isso, como é o algoritmo para resolver isso aqui, aí a máquina devolve para ele algum algoritmo que foi criado por alguém, ou alguma modificação, uma inferência sobre um algoritmo original, adaptado às necessidades da pessoa, e é muito eficiente. Realmente a eficiência do particular ela é muito, muito grande. Agora, uma coisa estranha. Fizeram uma enquete recentemente. Será que você faz com que a empresa como um todo, tenha aumento da sua eficiência do ponto de vista global? A resposta é interessante dizer que não. Individualmente, você consegue um grande ganho, mas estruturalmente ainda não. As empresas, se você vamos demitir as pessoas, vamos botar agora só a inteligência artificial, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Foi o que aconteceu no caso da Disney ainda há pouco, né? Que mandaram muita gente dessa equipe de produção para fora, né? Assim, foram demitidos, né? O povo das gravuras e tal. E depois chegaram à conclusão que não deu certo. Sim. Que não deu certo. Agora, talvez algum dia dê. Algum dia funcione tudo isso, né? Talvez nós, todos seres humanos, existem filmes, né, distópicos que falam dos seres humanos destruídos por um mundo novo que só tem robôs. Pode ser que aconteça, mas eu prefiro dizer o seguinte: o ser humano é altamente maleável. Você, em algum momento,
apareceu a Revolução Industrial. E as pessoas vão se reinventando, né? As pessoas se reinventam, tá certo? Agora, nesse processo de reinvenção, muitos morrem. Sim. Muitos morrem, muitos ficam muito pobres, muitos têm problemas mentais devido a essas transições. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento agora da inteligência artificial em que vai haver muitos conflitos. Mas assim, professor, ó, a gente já teve 4 revoluções industriais, mais a invenção da prensa, né? Então, assim, quando a prensa ela chega, a gente tem a questão dos tipógrafos, a questão da própria impressão, a questão da própria produção do papel, que acaba desenvolvendo um pouco da economia, né? E fazendo com que hajam mais empregos. E assim foi com todas as revoluções industriais, né? Só Mas que a IA, ela é um pouquinho diferente. E aí, assim, alguns teóricos, como por exemplo o Harari, e não é que eu concorde com todas as ideias dele, mas eu gosto muito do que ele fala, embora eu não concorde, eu respeito. Ele fala sobre a questão da massa de desalentados, que seriam aquelas pessoas que não conseguiriam colocação no mercado de trabalho e que por conta disso alguns governos teriam que ter um fundo de reserva para que pudessem manter essas pessoas, né? Embora a gente saiba que o ser humano é maleável, embora a gente saiba que muitas profissões foram perdidas e outras inventadas. Eu lembro quando a gente teve o início da internet banda larga, por exemplo, muitas pessoas acreditavam que os correios iam fechar, né? E que não aconteceu, na verdade foi muito contrário. Na verdade, né, a entrega pelos correios ela é muito maior do que o número de correspondências que se envia, né? Quando se falava de internet, né, se falava da perda do emprego dos datilógrafos, mas depois veio a digitação e uma outra série de coisas que foram substituindo, né, essas outras funções que eram mais manuais, assim, digamos, né, trabalhos mais braçais. Hoje a gente, por exemplo, vai no mercado, a gente vê muitos produtos sendo pagos por leitores óticos. Você nem entra na fila e tal. Mas é claro que o caixa vai continuar existindo, os atendentes também. Mas como é que o senhor olha especificamente para a IA e para esse campo da empregabilidade, uma vez que muita gente já perdeu seus empregos? E só começou. E só começou. Acho que vai ter uma grande quantidade de pessoas que ainda vão perder seus empregos. Empregos, assim, difíceis de você imaginar que poderiam perder emprego. Vamos imaginar médicos. Tá? Médicos podem perder o emprego? Não, na medida que você tem um sistema excelente de diagnóstico e um sistema de orientação, tá? Você vai diminuir a necessidade, por exemplo, de técnicos de radiologia. Se você for numa empresa hoje de radiologia, essas empresas grandes, DASA, Sérgio Franco, empresas que trabalham, não Sérgio Franco não é o caso, mas empresas que trabalham com radiologia, tá? Elas estão fazendo com que os técnicos que mexem naquelas máquinas de radiologia, que colocam pacientes, etc., que percam seus empregos. Agora tem uma pessoa, que é um supervisor, que gerencia 4 unidades. Então, o que vai fazer com esses técnicos de radiologia? Uma profissão altamente especializada. Sim. Tá? E, por exemplo, se você tem um diagnóstico, tá? Você vai chegar num determinado lugar, você está com dor de estômago, você vai ser atendido por uma máquina. O que você tem? Ah, estou com dor de estômago. E ela vai fazer uma série de perguntas para você, um avatar na sua tela, você até pode pensar que é um ser humano ou um robô, né, que vai fazer perguntas para você, que seria o que o médico faria, tá certo? Eventualmente, a pessoa nem vai até o médico. Eventualmente, dali mesmo ela já recebe um diagnóstico e já vai embora para casa. Tá? Pode ser que ela seja encaminhada para uma pessoa mais especializada. Eu estou colocando isso como sendo uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade que em muitas áreas está realmente alcançando. Minha mulher é radiologista. Tá? Ela lê ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas. Muitas tarefas que ela faz hoje em dia já estão automatizadas. Então você vai fazer um laudo de ressonância magnética, quem vai fazer esse laudo, eventualmente, é uma inteligência artificial. Entendi. Tá certo? O que vai acontecer com os radiologistas? Você pode dizer assim, vão se modificar. Provavelmente eles não vão atender mais esse arroz com feijão da radiologia, vão fazer um atendimento mais específico
de casos não comuns. Mas qual é o limite disso? Eu não sei. Tá? Quer dizer, todas as profissões, todas estão ameaçadas, na medida que você tem a inteligência artificial, sendo capaz de atender a isso. Agora, existe aí uma questão social, tá? E essa questão social, como você falou, tem que ser trabalhada. Na China, por exemplo. Tá? Na China, eu não conheço muito a China, mas acho que a gente ouve falar. Tá? Uma empresa vai colocar robôs. Robôs essencialmente são inteligência artificial mais mecânica fina. Isso é um robô. Tá? É automação mesmo. É um robô, inclusive robôs humanoides. Sim. Quer dizer, que tem então são parecidos com seres humanos. Tá? E tem ali uma inteligência artificial, ou local, ou esses robôs estão ligados a algum lugar que tem uma inteligência artificial mais forte. Tá? Então, esses robôs realizam as tarefas dos empregados. Pegar caixas pesadas, levar para aqui e para lá, né? Fazer uma seleção de peças que estão com defeito. E os robôs vão ali fazendo aquele trabalho que seria normalmente feito por um operário. Na China, você não pode fazer isso sem relocar os funcionários. Se você tem uma empresa que tem 10 funcionários num determinado setor, que vai ser totalmente robotizado, tá? Legalmente você não pode demitir essas pessoas. Você tem que reciclar essas pessoas e movê-las para outro lugar. Bom, isso funciona muito bem, né? Porque imagina... Eu só posso te falar o seguinte, eu ouvi falar nisso, tá certo? E isso foi falado em vários, não foi em um lugar só. Não foi só no DeepSeek? Não. Aliás, o DeepSeek não gosta muito de falar sobre política chinesa. Sim, eu sei. Por exemplo, se você perguntar qualquer coisa ao DeepSeek que tem a ver, por exemplo, com Praça da Paz Celestial, naquele episódio ele não vai te dizer. Ele vai dizer assim, vamos trocar de assunto, esse é um assunto que me dói muito. Até usa umas palavras assim, meio poéticas, né? Meio poéticas. Tá? Mas ele não fala. Assim como não fala em suicídio. Porque uma das coisas que acontecia há pouco tempo atrás, vamos dizer 5 anos atrás, é que as inteligências artificiais começaram a ser capazes de montar os textos, e ser capazes de dialogar. Mas não existia um filtro ético poderoso. Ele não tinha sido introduzido na inteligência artificial uma forma de você trabalhar com ética. Então, existe um relato de uma pessoa, eu não sei se ela fez propositalmente isso, ou se ela já tinha realmente algum problema. Então a pessoa começou a conversar com a inteligência artificial e começou a falar das coisas que aconteceram negativas na sua vida e a inteligência artificial dialogando ali. Chega num determinado momento do diálogo, a inteligência artificial fala assim, olha, sua vida realmente não vale a pena, é melhor você se suicidar. A pessoa se suicida? Não, a pessoa não se suicida. Mas esse relato é verdadeiro. Tá? Hoje não acontece mais. Isso não acontece mais porque a IA foi reprogramada para não permitir que determinadas situações que são especialmente danosas para o ser humano, elas sejam sugeridas. Tá? Eu sei que até existe um sistema de vigilância, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma empresa chamada Gaggle, que ela é afiliada a Google. Essa Gaggle, na verdade, ela cuida dos sistemas escolares de busca, porque toda criança nos Estados Unidos ganha um Chromebook, e ele navega através daquele Chromebook, ele tem senha de e-mail, tudo isso. E todo o histórico de navegação dele, quando tem essas palavras, né, que são filtradas como suicídio, bullying, assédio, tal, isso vai direto para a direção da escola. Então, em alguma medida, é um sistema de vigilância que provavelmente também já passou por um filtro, né, por conta dessas questões que são questões mais sérias que acabam marcando questões éticas e humanas, né? Agora, isso tudo é um processo evolutivo. É importante a gente imaginar que não chegamos já na perfeição. É um processo
evolutivo e você pode sair por caminhos que na nossa, digamos assim, vida humana sempre foram execrados. Por exemplo, você se casar com uma máquina. Certo? Quer dizer, você optar, isso já é possível em alguns lugares. A gente tem os robôs humanoides que eles são preparados com silicone, enfim, eles têm uma aparência humana muito próxima, né? E tem uma inteligência artificial instalada, né? Mas eu diria o seguinte, por que preferir um robô a um ser humano? Eu acho que quando você vai escolher alguém para ser seu companheiro pelo resto da vida, ou pelo menos por um certo tempo, há uma imprecisão nessa sua escolha que é imensa. Você nunca conhece, você não sabe se aquela pessoa realmente, que é tão legal naquela conversa, se ela vai ser tão legal daqui a muito tempo. Sim. Inclusive porque as pessoas mudam. Eu sou casado com a minha mulher há 20 anos, sei lá quanto tempo eu sou casado. E não é a mesma mulher. Sim. Entendeu? Vai passando o tempo e essa mulher se modifica. Sim. Tá? O senhor também se modificou. E eu também me modifiquei. Então, quer dizer, o que a escolha de um robô poderia trazer é mais previsibilidade. Entendi. Quer dizer, você sabe que ela não vai encher tua paciência, se você estiver irritado, ela vai te acarinhar, ela vai te apoiar, entendeu? Ela vai conversar com você, vai escolher assuntos que tragam alegria a você. Então, é uma possibilidade. Veja bem, eu não estou defendendo aqui que se deva casar com robôs. Sim. Eu só estou dizendo, se eu fosse uma pessoa que quisesse casar com um robô, eu analisaria alguns aspectos e provavelmente as empresas que vendem, e hoje em dia, isso é verdade, existem robôs de companhia. Sim. Tá? Existem robôs que fazem com que a sua vida, por exemplo, de idoso, seja mais bem apoiada. Então, você tem um adulto com Alzheimer. Você tem robôs idosos no Japão, por exemplo, né? Tem. Sim. Que fazem essa companhia para você, tá? E é útil. Eu diria que você tem uma pessoa para cuidar de uma pessoa idosa, você tem várias questões associadas. Você tem um robô que seja bem aceito por um idoso, que também é o seguinte, pode ser que ele não aceite. Tá? Pode ser interessante. Quer dizer, a pessoa aprende a lidar com aquela situação e se sente bem, tá? Quer dizer, por exemplo, pode amenizar a solidão, a falta da visita de um filho, né? Ou algumas pequenas tarefas, né? Bom, mas é infinito o número de possibilidades que a gente tem no caso da utilização da inteligência artificial associada à robótica. Tá? Agora, o que a gente veio conversar aqui não foi sobre isso não, porque esse tema eu não sou especialista. Bom, então retomando aqui, professor, a gente já está chegando no nosso bloco final. Eu gostaria que o senhor falasse então um pouquinho mais sobre essa questão, né, da acessibilidade, e, se possível, também falar sobre a acessibilidade para pessoas surdas. Ok. Bom, a acessibilidade através do uso da inteligência artificial, né, ela está tendo assim, um crescimento incrível, tá? Por exemplo, das pessoas que não enxergam. Por exemplo, uma pessoa que não enxerga, ela tem várias dificuldades além da escrita e leitura, que foi aquilo que a gente começou a conversar agora há pouco. Mas, por exemplo, ela vai andar na rua, como é que ela vai sair, como é que ela vai se movimentar? Se você chega num determinado ambiente, você tem um objeto aqui em cima, eu estou vendo que é uma garrafa, tá? Ou que é um telefone celular, mas a pessoa cega não tem ideia do que tem. E hoje em dia, então, existem mecanismos de visão artificial que são extremamente poderosos. Então, primeiramente, descrição de ambientes. Através do telefone celular, tem vários programas para fazer isso, né? Que você fotografa o ambiente e descreve o ambiente para você. Tem aqui um microfone, tem um celular, tem uma mesa de material branco, assim, parece amarelado, sei lá, e vai descrevendo, e descreve muito bem, tá? E inclusive na movimentação. Hoje em dia já tem programas, né,
E não são programas especiais, não. São programas que já existem na inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, pode fazer isso, né? Você vai andando e à medida que você vai andando, ele vai dizendo para você o que está acontecendo na rua. Ah, agora vai ter um poste, agora tem um... Cuidado, você vai descer da calçada, ele vai descrevendo para você e você pode interagir. Por favor, descreva quando passar por mim um veículo, tá? Ou descreva para mim que loja é aquela ali. Tá? Então, a visão artificial é extraordinária para as pessoas que não enxergam. Para as pessoas que não escutam, existem, na verdade, muitas possibilidades. A pessoa pode não escutar por várias razões. Ela pode não escutar por um problema que aconteceu no nascimento, né? Ela pode ter nascido sem as orelhas, por exemplo, ela não vai escutar nada. Tá? Ela pode ter ficado surda devido a um acidente. Bom, tem várias possibilidades que promovem a pessoa a não escutar ou escutar muito mal. Então, como é que a inteligência artificial pode trabalhar nesse sentido? Uma das formas de você se comunicar sendo surdo, e não são todos surdos que têm essa capacidade, são as línguas de sinais. Né? Que a gente chama, no Brasil chama de Libras, mas existe em cada país uma língua de sinais diferente, e entre os indígenas existem outras línguas de sinais aqui no Brasil. Tá? Mas vamos pensar em Libras, que é a língua oficial de surdos aqui no nosso país. Se você quer se comunicar com uma pessoa através de Libras, tá? E eu não sei Libras, ou sei muito pouco de Libras, você fala comigo, tá certo? De que maneira? Bom, você vai utilizar o celular para você escrever alguma coisa, você pode digitar essa alguma coisa, tá? Ou você pode fazer uso de um avatar, tá? Um sistema que é capaz de, a partir de um texto, ele fazer a sinalização de Libras. Então, tudo aquilo que você quer falar é mostrado no celular, não em português, mas na forma de Libras. E aí, você surdo faz a sinalização de Libras e o sistema, então, transforma aquela sua sinalização em português. Então, é como se fosse um tradutor em tempo real. A gente está acostumado com um tradutor de inglês, não é verdade? Sim. Seria um tradutor para uma língua especial chamada Libras. É diferente do inglês, porque o português e o inglês são ambas línguas faladas. Entendo, mas também tem a opção de, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala e não sei me comunicar em Libras, então eu também consigo gravar dentro do aplicativo mensagem de voz, e essa mensagem de voz ela é transcrita ou ela é colocada para letras. Para Libras, né? Não, pois é. Uma vez que o celular ou o computador seja capaz de capturar da sua voz ou da sua expressão uma informação, ele vai transformar aquilo. Ele pode transformar aquilo numa legenda. Ele pode transformar aquilo num avatar que vai fazer uma sinalização em Libras que é equivalente àquilo que você falou. Ou uma outra possibilidade qualquer, tá? Uma possibilidade que seja um filme que seja enviado para a casa da pessoa. Bom, há uma quantidade imensa de possibilidades de tradução. Eu diria que hoje, especialmente nos Estados Unidos, onde essa questão de surdez ela tem um pouco mais de evolução do que no Brasil, já existem programas em que uma pessoa surda vai para uma reunião, tá certo? Que tem 4, 5 pessoas, essas pessoas estão falando simultaneamente, uma após a outra, e o sistema do celular vai escrevendo um texto e dizendo quem está falando aquilo. Olha que legal. Ele não simplesmente captura o texto, ele diz quem é que está falando aquilo, tá? E quando a pessoa quer falar, normalmente ela pode digitar e aquilo ali é transcrito para a voz sintetizada. Agora, isso aí é uma área em grande evolução, tá? Você está pensando em surdos, mas pensa também em uma criança que tem um problema severo de paralisia cerebral, tá? Então, ela pode não conseguir falar, ou pode falar de uma maneira que as pessoas não conseguem entender. Então, a inteligência artificial, em princípio, poderia intervir.
Eu ouvi falar numa pesquisa que está sendo feita no exterior, exatamente disso. Uma criança que não consegue se comunicar, porque ela até consegue emitir sons, mas esses sons não são fáceis de ser compreendidos. Então tem uma inteligência artificial que aprende como a criança fala e ela traduz aquela fala que é completamente ininteligível para uma fala inteligível. Agora tem muitas outras possibilidades, só para a gente completar. A inteligência artificial está permeando muitas áreas. Quando você está trabalhando com pessoas com deficiência, você pode ter deficiência em qualquer coisa. Você pode ter uma deficiência que seja uma falta de um membro, você pode ter uma deficiência de um membro que não funciona bem, a fala não funciona bem, a audição não funciona bem, os olhos não funcionam bem, a sua movimentação não funciona bem. E aí a inteligência artificial vai servir eventualmente ou como uma prótese ou como uma órtese. Qual é a diferença entre prótese e órtese? A prótese substitui aquilo que não está funcionando. Sim. Por exemplo. E a órtese, por exemplo, uma dentadura é uma prótese. A pessoa não tem dente, ela vai... Agora, um sistema que melhora a sua marcha, por exemplo, é uma órtese, tá certo? Uma bengala é uma órtese, tá certo? É um dispositivo para você fazer melhor com aquilo que você já tem. Então, essa área de próteses e órteses, ela está num crescimento extraordinário, porque aí você mistura inteligência artificial, você mistura eletrônica, você mistura algoritmo, você mistura conhecimento universal, você mistura religião. Tudo isso vai formando um caldeirão imenso que vai realmente, ao longo dos próximos anos, trazer uma perspectiva completamente diferente para as pessoas que têm deficiência. Então, professor, a gente está chegando aqui ao final do nosso videocast. Eu gostaria muitíssimo de agradecer ao professor. Endosso aqui a minha posição de fã. Hoje eu aprendi muita coisa com o senhor, muitíssimo obrigado. E ficam as nossas parcerias, tá, daqui para frente. Quando precisar de mim, é só chamar. Sim, hoje foi um dia assim, muito bom, muito obrigado, professor. Espero que esse podcast seja de agrado do seu. Com certeza vai ser de muito agrado. Então é isso, pessoal. A gente chega a mais um final de um episódio do Fala IA, o conto da IA desconhecida. Né? Hoje teve a participação do professor Antônio Borges, a gente só tem a agradecer e até a próxima.